Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Já fazia 1000 anos que os pequenos feudos viviam cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais, e cada local levava a vida à sua maneira. As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. Os reis defendiam o território e proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização europeia, que em breve enfrentaria novos desafios. A França sofria com a absoluta falta de regras e limites com que o rei Luís XIV geria seus territórios. Um espetáculo de centralização como nunca se viu desde a antiguidade. Luís XIV e sua nobreza construíram obras faraônicas e impuseram a mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo e ficou associado a todo tipo de excesso. A estabilidade social que permitia aos indivíduos ascender economicamente pelo comércio ficou ameaçada. A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões, e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos e os rumos da economia francesa. O estopim da reviravolta social ocorreu quando a França decidiu enfrentar a Inglaterra e financiar a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e dos valores que tinham guiado a sociedade até então. Era o início do fim, que contou com a influência discreta do Brasil. Em 1550, em Rouen, na França, houve a assim chamada Festa Brasileira, em que 50 índios brasileiros se exibiram em uma aldeia artificial para a fascinada corte de Henrique II. Os silvícolas brasileiros viraram tema de poetas como Jondel e Ronsard, e de escritores como Michel de Montaigne. Eles ganharam a imaginação europeia e prepararam um ambiente hospitaleiro para as ideias de um suíço que não seria mais esquecido pela história. Jean-Jacques Rousseau. Inspirado pela imagem dos índios brasileiros, Rousseau afirmava incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Esse discurso encontrava eco entre o povo, cujo desejo de liberdade ficava mais forte quanto mais se sentia oprimido pelo absolutismo da corte. Em meio à instabilidade crescente, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam, e a opinião popular começou a segui-los. Os aquecidos salões de debate em Paris deram voz a pensadores como Rousseau, Voltaire e Diderot. E inauguraram uma nova era que propagava a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destroem o caráter da humanidade. Para espalhar a ideia de que as injustiças sociais resultavam do desenvolvimento do comércio e do cristianismo, esses pensadores escreveram enciclopédias que organizaram todo o conhecimento da humanidade, usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o Iluminismo francês? O Iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar sobre as consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições de forma arbitrária.
O novo governante não podia romper os direitos naturais do homem que nasciam com ele: o direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os franceses ignoraram o aviso e deram continuidade ao projeto de revolução. As linhas ideológicas que foram herdadas também não eram exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke, por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau. Certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução da França, o livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França. Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você sair enforcando todo mundo aí.